Olá, pessoal! Preparado para mais um Deep Dive com a gente? Hoje vamos mergulhar de cabeça num assunto que eu adoro, a expansão palatina em adultos. E vamos desvendar os segredos de uma técnica. Você já ouviu falar da MARP? MARP. É a expansão rápida da maxila assistida por mini placas. Não é interessante? E para te deixar por dentro dos últimos avanços, vamos nos basear num estudo super recente, de 2025. Saiu no American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Quentinho do forno. Show! Mas antes de a gente desvendar essa técnica MARP, vamos começar do básico. O que é a expansão palatina e por que alguém faria isso? Expansão palatina é basicamente alargar o palato, o céu da boca, sabe? Aham. É como abrir espaço lá em cima. Isso ajuda a corrigir, por exemplo, mordida quando os dentes de cima e de baixo não encaixam direito. Né? E até melhora a estética facial, deixando o sorriso mais harmonioso. É tipo um upgrade no sorriso, né? Mas, me explica uma coisa. Essa expansão não é mais fácil de fazer em crianças. Ah, com certeza. Em crianças é bem mais fácil. É tipo, o osso do adulto já não tá durinho demais. Totalmente. Em crianças, os ossos do palato ainda estão em desenvolvimento. Já nos adultos, os ossos já estão fundidos. Imagina você tentar separar as pecinhas de um quebra-cabeça depois que a cola secou, sabe? Nossa, que dureza. E aí que entra a MARP pra dar um jeito nesse desafio, né? Exatamente. Ela usa mini placas de titânio fixadas no osso. Mini placas. Elas servem como mini âncoras, sabe? E dão uma base muito mais forte e estável para fazer a expansão. Interessante. Mas esse estudo que a gente separou foca numa parte específica do palato, a sutura pterigopalatina, a PPS. Isso. Explica melhor essa sigla, por favor. Imagina que as suturas são tipo emendas entre os ossos do crânio. A PPS fica lá no fundo da boca, conectando o osso palatino ao esfenoide. Certo. É como uma peça-chave que, se destravada da forma correta, permite a expansão do palato. Entendi. Então, a PPS é essencial para a MARP funcionar. Sim. E o estudo descobriu algo surpreendente sobre ela, né? Sim, eles descobriram que a profundidade de inserção do processo piramidal na incisura pterigóidea, ou IDP, pode influenciar e muito no sucesso da expansão. Calma aí, muita informação. Pode explicar de jeito mais simples essa tal de IDP? Claro. A PPS é como um quebra-cabeça, lembra? Não. O processo piramidal é uma das peças. E essa peça pode estar mais encaixada ou menos encaixada na incisura pterigóidea, que é o espaço vazio do quebra-cabeça. A IDP mede o quão profundamente a peça está encaixada. Você consegue ver essa medida nos exames de tomografia. Ah, entendi. Então a IDP é tipo a profundidade do encaixe da peça do quebra-cabeça? Isso. E o que isso tem a ver com a expansão do palato? Os pesquisadores descobriram que quanto maior a IDP, ou seja, quanto mais profunda a peça, menor a chance da PPS se separar durante a expansão com a MARP. E menos separação significa menos expansão óssea. Ah. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer expansão. É como se a PPS estivesse presa com mais força, sabe? Isso dificulta a expansão do palato. Então quem tem a IDP alta não pode fazer MARP. Não é bem assim. Os pesquisadores criaram um sistema de classificação baseado na IDP que prevê o sucesso da MARP. Eles dividiram os pacientes em duas categorias, classe E, com maior potencial de expansão, e classe B, que é um desafio maior. Então essa classificação ajuda o dentista a ter mais certeza do resultado da MARP. Exatamente. É como um mapa que indica o melhor caminho para realizar a expansão. Muito legal saber disso antes de começar o tratamento. Mas antes da gente continuar, acho importante a gente explicar a diferença entre expansão óssea ou esquelética e expansão dentária, né? Boa. Muita gente confunde esses termos. É. Na expansão óssea, a gente alarga os ossos do palato. Já na expansão dentária, a gente só movimenta os dentes sem mexer na estrutura óssea. Entendi. Qual tipo de expansão esse estudo analisou? A pesquisa focou na expansão esquelética, que é mais complexa em adultos. A gente está falando de mover ossos. Que desafio. E a simetria da expansão? O estudo também falou sobre isso. Sim. E o que eles viram foi bem interessante. A estrutura da PPS pode variar entre o lado direito e o esquerdo do palato. Sério. Isso explica porque a expansão nem sempre é simétrica. Nossa, cada lado com a sua personalidade. Cada lado responde de um jeito à força do aparelho. São fatores importantes para um tratamento mais preciso. Caramba, quanta informação. Já tô pensando em correr pro dentista e pedir um exame de tomografia para saber minha IDP. Essa foi só a primeira parte da nossa imersão. Na próxima, vamos continuar explorando esse estudo. Fiquem ligados. Voltamos já já. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na expansão palatina em adultos. A gente continua desvendando os segredos da MARP com aquele estudo de 2025. Isso aí.
Na primeira parte, a gente viu como a sutura iterigopalatina e a PPS é importante para o sucesso da expansão e como a profundidade de inserção dela, a IDP, influencia no resultado final. E a simetria da PPS que pode variar entre os lados. Muita informação, né? Mas acho que a gente conseguiu explicar tudo numa boa. Aham. E a gente parou na descoberta da IDP e da classificação dos pacientes. Lembra? Classe A e classe B. Sim, essa classificação avança e tanto, né? É como ter uma bola de cristal, mas para o seu palato. Exatamente. Mas o estudo não parou por aí. Eles descobriram que a PPS pode se separar de forma parcial durante a MARP. Parcial? Como assim? Não. Ou separa ou não separa. É que a PPS não é uma estrutura simples, ela tem diferentes segmentos. Em alguns casos, a separação acontece só no segmento medial, os outros ficam unidos. É como se a PPS estivesse resistindo à expansão em um dos lados. Entendi. Mas o que acontece nesses casos de separação parcial? A expansão óssea muda. Sim, muda. Quando a PPS se separa completamente, a expansão óssea é maior, principalmente na parte de trás do palato. Já nos casos de separação parcial, a expansão é menor. Então a forma como a PPS se separa durante a MARP faz diferença no resultado. Faz toda a diferença. Mais motivo para a gente entender a importância da IDP e daquela classificação. Verdade. E o que mais esse estudo revelou sobre a MARP? Teve outra descoberta. Teve sim. Eles analisaram a influência da posição do expansor no palato e a espessura óssea nos lugares onde as mini placas são colocadas. E aí? A posição do expansor e a espessura óssea impactam na expansão. É aí que entram as mini placas. Elas são fixadas direto no osso, sabe? Sei. E dão uma ancoragem muito mais estável, independente da posição do expansor ou da espessura óssea. Então, o segredo da MARP está na força e estabilidade das mini-pontas. Exatamente. Mas me diz uma coisa, esse estudo só analisou adultos e as crianças. O foco foi em adultos, a expansão é mais complexa nessa fase, Uhum. mas a MARP também pode ser usada em crianças e adolescentes. Entendi. E nesse estudo com adultos, teve diferença entre homens e mulheres. Eles não acharam diferenças significativas na classificação da PPS entre os sexos. Homens e mulheres podem se beneficiar da MARP. Legal. A técnica funciona para todo mundo. Mas e a simetria da expansão? O estudo falou mais sobre isso. Só assim, eles viram que, apesar de ter uma simetria geral, a forma como a PPS se entrelaça pode variar bastante entre os lados. Então por isso que às vezes a expansão é maior de um lado. Exatamente. Essa diferença na estrutura da PPS pode explicar a diferença na expansão. É como se cada lado do palato respondesse diferente à força do expansor. Fascinante. E além da PPS, o que mais pode influenciar na simetria da expansão? A estrutura das outras suturas, a resistência do arco zigomático até a estabilidade das mini placas. Nossa, quanta coisa! E a gente viu que a taxa de separação da PPF foi menor nesse estudo. Por que será? Eles acham que essa diferença pode ser por causa da maturidade óssea dos pacientes. Como o estudo focou em adultos, a PPS já estava toda ossificada, mais difícil de separar. Faz sentido. E essa taxa de separação muda com a idade do paciente. Sim. Em geral, quanto mais jovem, maior a chance da PPS se separar. Os ossos ainda estão em desenvolvimento. Então a idade do paciente é importante. Muito. O dentista precisa levar em conta a maturidade óssea para escolher a técnica certa e prever o resultado. E esse estudo, ele desvendou tudo sobre a expansão em adultos. Ele trouxe informações muito importantes, mas ainda tem muito a ser descoberto. A pesquisa continua, né? E na próxima parte a gente vai discutir as implicações desse estudo e o futuro da MARP. Isso aí. Preparem-se. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da expansão palatina em adultos. A gente explorou a fundo a técnica MARP e seus avanços. Mas, a gente sabe, né? Na ciência, a busca por conhecimento nunca termina. Nunca. Essa busca constante, ela impulsiona a evolução da ortodontia, trazendo soluções novas para os pacientes. Verdade. Nas partes anteriores, a gente viu como a sutura perigopalatina, a PPS, é importante para o sucesso da expansão e como a profundidade, a IDP, pode ser usada para prever a quantidade de expansão que a gente consegue com a MARP. Exatamente. E aquela classificação, classe A e classe B. Isso. Que ajuda os dentistas, né? Ajuda muito. A definirem o melhor caminho para cada caso. Sem falar da simetria da PPS, que varia entre os lados do palato. E influencia na simetria da expansão. Sem dúvida. Nossa, quanta informação. Mas agora, falando em termos práticos, qual o impacto real de tudo isso? O que muda na vida de quem está pensando em fazer expansão palatina? Muda tudo. Antes era como navegar no escuro sem saber o que esperar do tratamento. Agora, com a IDP e essa classificação, os dentistas têm uma ferramenta poderosa para planejar a expansão. É como um GPS, né? Um GPS que te guia pelo melhor caminho, te avisa dos obstáculos. A partir da IDP, o dentista pode ver se a MARP é a melhor técnica. Ou se outras opções, como a expansão palatina assistida por cirurgia,
seriam mais adequadas. Então essa descoberta aumenta as possibilidades de tratamento? Com certeza. E com o avanço da tecnologia, a tendência é que o planejamento fique cada vez mais preciso. Imagina, no futuro a gente vai poder simular a expansão em 3D. Nossa, que incrível! Ver o resultado antes. É. E para quem já usa a MAP, o que muda com esse estudo? A conscientização. Agora, os dentistas entendem a importância da PPS e da EDP. Eles podem usar isso para refinar a técnica, sabe? Otimizar a força e o resultado da expansão. Então é como um upgrade no sistema. Exatamente. E os pacientes também ficam mais conscientes e participativos na decisão do tratamento. É verdade. Informação é a chave para um tratamento mais tranquilo, né? Ninguém gosta de surpresas quando o assunto é saúde. Com certeza. E para a gente finalizar, vale lembrar, esse estudo é só o começo. A pesquisa continua. A ciência nunca para. E a gente vai continuar acompanhando de perto para te manter informado. E com isso, chegamos ao fim do nosso mergulho na expansão palatina em adultos. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. Até a próxima!